Segundo domingo do Advento, ano B. Primeira leitura, Isaías 40, 1-5, 9-11. Salmo 84. Segunda leitura, 2 Pedro 3, 8-14. Evangelho, Marcos 1, 1-8. Três personagens bíblicas repletas de fé, esperança e caridade nos ajudam a viver bem o tempo do Advento. São elas Isaías, João Batista e Maria, a Mãe do Senhor. Isaías nos ajuda a entender as promessas de Deus pelas profecias messiânicas. João Batista nos coloca diante de nossas opções e ações pelo chamado à conversão e ao arrependimento. Maria, por sua vez, nos ajuda na preparação imediata pelo seu sim incondicional à vontade salvífica de Deus. Ao longo do Advento, portanto, devemos estar atentos a essas três personagens e ao que representam na nossa preparação para a vinda do Senhor, pois são sinais da sua presença e do seu amor. O Evangelho segundo Marcos é aberto pelo substantivo início, que evoca, por um lado, a novidade em relação ao que até o momento se experimentava pela religião judaica e pagã. Por outro lado, é a novidade que enche o ser humano de expectativas pelo que será apresentado e desenvolvido no Evangelho, bem como pelas mudanças que acontecerão na vida de quem o acolher. É então o sentido do início de um novo Gênesis para toda a humanidade. O conteúdo dessa boa notícia e nova origem é Jesus, concretização do proto-evangelho anunciado em Gênesis 3,15 e que é designado Cristo e Filho de Deus. Pela dinâmica do Evangelho segundo Marcos, Jesus será confessado Cristo por Pedro nas proximidades de Cesareia de Filipe, Marcos 8,29, e Filho de Deus pelo centurião diante da cruz, Marcos 15,39. Cristo e Filho de Deus são dois títulos de Jesus que, colocados lado a lado, revelam as expectativas salvíficas dos judeus e dos pagãos. Nesse sentido, a primeira linha do Evangelho é síntese e indicação de todo o percurso que revelará quem é Jesus, isto é, a sua identidade, e qual é a sua missão, o perdão dos pecados que virá pelo seu sacrifício expiatório no mistério pascal. Essa boa nova, que é anunciada e testemunhada por Jesus, tanto por palavras como por ações, é o cumprimento das profecias. Isaías 43. Marcos colocou a profecia isaiana se realizando através de João Batista, que assumiu a sua vocação e missão, pregando um batismo de conversão e de arrependimento para o perdão dos pecados. Desse modo, João Batista é, ao mesmo tempo, a voz anunciada pelo profeta Isaías e a concretização da última profecia contida no livro de Malaquias, que anunciou o retorno de Elias e da sua missão, reconduzir o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Malaquias 3:23. Em outras palavras, pode ser dito, de Deus Pai pelo Filho na unção do Espírito Santo para toda a humanidade, e desta na unção do Espírito pelo Filho para a glória de Deus Pai. Nesse sentido, os anúncios proféticos enfatizam a presença e a ação de Deus no meio do povo. Então, percebe-se a perfeita relação entre o chamado à conversão, pregado por João, e o que foi profetizado por Isaías. A expiação de suas culpas foi cumprida, versículo 2. Note-se ainda que Isaías 65:17, 66:22 também foi lembrado em 2 Pedro 3, 8-14. Portanto, a índole das leituras consiste em falar sobre o plano de Deus que se concretiza em Jesus, revelado Cristo e Filho de Deus, a partir desses diferentes ângulos proféticos, tendo como objetivo motivar o ser humano à conversão, a fim de que perceba os sinais da realização da vontade salvífica de Deus na sua existência. Como ponto de partida, deve-se assumir que a condição humana ficou comprometida pela desobediência original de nossos progenitores Adão e Eva e pelas suas consequências, de modo particular, a morte. Contudo,
o amor de Deus, desde sempre, está comprometido com o bem-estar e a felicidade da sua sublime criatura. Por isso, Deus não deixou o ser humano ao léu de suas misérias, mas quis oferecer consolo e recapitular todas as coisas em Jesus Cristo. Desse modo, a voz de João Batista, colocada logo no início do Evangelho, permite que continue ecoando a voz de todos os profetas que foram enviados a Israel, a fim de que tomasse consciência da sua condição de pecador, mas principalmente do plano salvífico de Deus. Assim, se compreende que por detrás do anúncio isaiano está a comunicação do que se esperava, o fim do exílio. E se oferece a razão. A servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Nessa direção está o rito usado por João Batista, que sinalizava pela imersão o fim da condição de morte, para assumir pela emersão da água a abertura para a nova vida. João Batista, apesar da plena consciência da sua vocação e missão, anunciou a todos que por ele se faziam batizar que havia limites na sua ação. Era uma preparação para a revelação da grande novidade a ser comunicada por aquele do qual disse: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Assim, o perdão dos pecados é a graça comunicada e trazida por Jesus, e esta não mais se daria através de ritos sacrificais oferecidos no Templo de Jerusalém. A mensagem trazida por João Batista parece que teve grande impacto e que as pessoas a compreenderam como uma libertação, pois atraiu gente de toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Essas informações são preciosas, em particular a referência ao Rio Jordão, pois desde os tempos de Josué se tornará o referencial da última etapa que marcava o abandono da escravidão e a passagem para a liberdade. Contudo, no contexto do Evangelho, o Rio Jordão voltou a ser um novo referencial, a passagem da opressão ritual praticada em Jerusalém para a liberdade do amor de Deus, revelado na pessoa e na obra de Jesus, Cristo e Filho de Deus. O perdão dos pecados aparece então como resultado não das atividades sacrificais do templo, pelos ritos expiatórios, mas através de uma profunda mudança de vida. Sob essa ótica, o batismo praticado por João tinha a força para ajudar na orientação da vida, capacitando-a para acolher essa mudança, mas não tinha a força operativa do perdão, pois esta se encontra na vida e na missão do Messias, para o qual João Batista veio preparar os caminhos. Portanto, a conversão pregada por João Batista não significava um retorno à religião, mas significava a abertura para se acolher o perdão de Deus e do seu amor na aceitação de si mesmo e do próximo em Jesus Cristo. Por isso, o Evangelho é o anúncio de uma mudança na relação do ser humano com Deus e com o próximo, não mais pautada na estrita observância da lei, mas na acolhida e na vivência do seu amor salvífico, atuado e revelado em Jesus, Cristo e Filho de Deus. Os cristãos da primeira geração esperavam a parousia, isto é, a segunda vinda de Jesus Cristo, como algo iminente para aquele momento. A não concretização dessa expectativa gerou inquietação e crise de fé. Diante disso, valendo-se do do ensinamento do próprio Jesus, o dia do Senhor chegará como um ladrão, a carta de Pedro buscou reafirmar a vinda do Senhor com um forte apelo à prontidão e à vigilância. É um convite a viver da esperança de que o Senhor, que perdoou os pecados da humanidade em Jesus Cristo, já inaugurou os novos céus e a nova terra, cuja característica é a justiça, pautada exclusivamente na vivência do amor. Que cada um de nós se abra para a graça comunicada no tempo do Advento, a fim de que a experimentemos como força da bondade e da salvação
que o Senhor nos concede por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unção do Espírito, para a sua maior honra e glória. Um bom segundo domingo do Advento no Senhor. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.